Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques à Casa do Futebol, para a gente reverberar a noite de ontem. Não foi uma noite muito feliz para os botafoguenses, foi uma noite boa para os torcedores do Criciúma e para os torcedores do Palmeiras, né, especificamente, que estava secando ali o Botafogo. Parecia que a casa tinha caído da secação palmeirense, mas 2 minutos depois do gol do Tiquinho Soares, o Criciúma empatou o jogo e o Palmeiras ficou feliz da vida porque o líder tropeçou, só que tem que fazer agora a sua parte, lá na Serra Gaúcha no domingo diante do Juventude. Mas a gente vai falar hoje aqui no Dois Toques como o Botafogo não passou no teste que vai ter na quarta-feira. O Botafogo teve um teste de enfrentar uma equipe que vai fazer exatamente o mesmo jogo. Cera, antijogo, jogar o tempo inteiro no campo de defesa e quando se der uma jogada fortuita, tentar ali uma escapada para um chute a gol, um contra-ataque. O Botafogo teve exatamente o panorama do que vai enfrentar na quarta-feira. E para esse primeiro teste a gente pode dizer que o Botafogo foi reprovado. Não significa que não vai ganhar na quarta-feira. Até acho que o time do Criciúma teve muita competência. O goleiro do Criciúma teve extrema destreza em evitar os gols do Botafogo. O melhor jogador em campo, disparado o goleiro do Criciúma, fez defesas inacreditáveis, talvez a melhor atuação da defesa do Criciúma no Campeonato Brasileiro. Esse mesmo Criciúma que tem muita dificuldade fora de casa, mas que também é um adversário que costuma beliscar pontos. Já teve empate contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, só não empatou com o Flamengo por conta daquele lance da bola no campo, né, que o juiz deu pênalti e tal. Já meteu 4-0 no Vasco da Gama, venceu o Grêmio por 2-1, foi o único a vencer o Juventude na Serra Gaúcha. Então é um time que sabe jogar defensivamente, tem muita competência nisso. E ontem mostrou ao Botafogo que a situação para quarta-feira precisa realmente de alguns ajustes. O Criciúma foi um adversário muito duro para o Botafogo. O Botafogo teve, graças ao Criciúma, a organização defensiva do Criciúma, teve que se virar nos 30 e não conseguiu no primeiro tempo fazer uma pressão. Não conseguiu transformar a posse de bola em oportunidades de gol. Foi uma posse de bola muito passiva. O Arthur Jorge até vai dizer que foi um primeiro tempo medíocre que o Botafogo fez, né? Muito abaixo da média. O Botafogo realmente confundiu paciência com lentidão. E aí quando você confunde paciência com lentidão, o adversário fica confortável. A verdade é que a defesa do Criciúma ficou muito confortável com o primeiro tempo que o Botafogo proporcionou. E no segundo tempo a coisa acelerou um pouco mais, né? O Botafogo, na verdade, fez 15 minutos muito bons contra o Criciúma. Poderia até ter aberto o placar, fez 15 minutos muito bons, muito intensos, mas é impossível você ter uma intensidade daquela durante os 45 minutos iniciais. E o Botafogo retoma essa intensidade, mas eu vou dizer que o Botafogo ficou reprovado nesse primeiro teste para enfrentar uma equipe como o Peñarol na quarta-feira. Por quê? Os cruzamentos, o chuveirinho, né, que é sempre é a última alternativa, na verdade, né? O chuveirinho para mim é sinal de desespero. Principalmente num time como o Botafogo, que não tem como característica essa bola jogada na área de qualquer maneira, né? Ontem os laterais tiveram uma atuação muito ruim ofensivamente. Os cruzamentos bem feitos foram quase todos feitos pelo Luiz Henrique. Por quê? Porque o Luiz Henrique entrava na área, olhava e cruzava. O Vitinho e o Alex Telles simplesmente sequer chegavam na intermediária para cruzar. Então, ali no bico da grande área, tentavam fazer um cruzamento que beneficiava demais os zagueiros do Criciúma, que tiveram uma excelente atuação. Agora, meio campo do Botafogo, Marlon Freitas, muito metódico, é um jogador importante nessa transição, mas jogando contra um time como o Criciúma, é preciso mais presença. O Botafogo chuta pouco de fora da área e tem bons chutadores, como o Marlon Freitas, como o Thiago Almada, como o Savarino. O Botafogo chutou muito pouco. E é preciso agredir mais o adversário objetivamente. Essa posse de bola não fértil, estéril, ela fez com que o Criciúma se sentisse confortável durante quase o primeiro tempo inteiro. E aí o Botafogo, no abafa, conseguiu fazer o seu gol, né? Na pressão, no abafa. E parece que tinha resolvido o jogo, né? Mas a questão não dá para parecer. Um time como o Botafogo, que tem levado gols nos últimos minutos, mais uma vez,
né? Vale dizer aquele jogo contra o Palmeiras, teve aquela pane, vale dizer o jogo contra o São Paulo e agora o jogo contra o Criciúma. Então a defesa do Botafogo ela vem sofrendo algumas panes nos minutos finais de partidas muito tensas. E isso, é claro, tem deixado o torcedor mais tenso. Nada que não possa ser resolvido? Com certeza. O Botafogo tem um time, o Botafogo tem um elenco capaz de resolver problemas como esse. Mas ontem fez muita falta o Júnior Santos, por exemplo, que é um jogador forte, que é um jogador capaz de quebrar linhas defensivas, né? Fez muita falta. Ontem o Arthur Jorge mexeu e não mexeu bem, né? Tietê entrou muito mal, alguns outros jogadores que poderiam ter entrado, como o Matheus Martins, que é um jogador de quebrar linhas também, poderia ter entrado no lugar do Savarino. Mas o Tiquinho Soares ontem entrou bem, buscando o jogo, buscando tabela, sendo mais um dentro da grande área numa partida em que o Igor Jesus não apareceu. O Igor Jesus não fez um bom jogo, Savarino não fez um bom jogo, Luiz Henrique tinha sempre 2-3 na marcação, então o Criciúma estava muito consciente de quem ele tinha que anular. E, de certa forma, a estratégia do Criciúma deu certo. Fez com que o Botafogo não jogasse no primeiro tempo tão bem e no segundo tempo, mesmo o Criciúma não oferecendo qualquer perigo ao Botafogo, o Criciúma foi lá, quando tomou o gol, partiu para cima e empatou numa falha total, né? Uma desorganização total do Botafogo como time. O Botafogo tático, ele estava todo desorganizado. O Cuiabano estava no meio campo, o Gregory marcando, o Luiz Henrique não passando a bola e não voltando para marcar. E aí o Botafogo ficou vulnerável e o Criciúma soube aproveitar essa oportunidade empatando o jogo. A campanha do Criciúma na Série A desse ano é uma campanha que simplesmente não perdeu para o líder do campeonato, Botafogo. É uma campanha para a gente bater palma. E o Botafogo precisa tomar cuidado, porque perder pontos dentro de casa para Grêmio e para Criciúma, isso pode custar um título. Então vai ter que buscar esses pontos numa partida contra o Bragantino, que é exatamente no meio dos jogos decisivos da Libertadores, contra o Peñarol. Mas aí é o ônus de quem não consegue fazer o dever de casa. E assim, com todo respeito ao Criciúma, tinha tudo para ser uma noite muito bonita, no Maracanã, lotado, a torcida cantando, a pressão, o último gol do Tiquinho Soares, a redenção, né, de um artilheiro em um Maracanã cheio. E aí o Botafogo se desconcentrou e acabou sendo punido. Foi punido pela sua própria incompetência, né? Porque o Criciúma, não posso dizer que não teve méritos, obviamente teve méritos, principalmente num cruzamento que o Vitinho não conseguiu fazer um cruzamento semelhante a esse que o jogador do Criciúma fez para o Felipe, né, que empatou o jogo. Mas o Botafogo foi refém da sua própria ineficiência ofensiva. O Vitinho não pode perder um gol daqueles que perdeu no lance do Luiz Henrique, não tem como. É um jogo decisivo, você tem que ter mais concentração e eficiência nas finalizações, né? O goleiro do Criciúma, como eu falei, foi o grande destaque, mas o destaque mesmo vai para a atuação frustrante do Botafogo. Uma atuação muito frustrante, frustrou sua torcida. O Botafogo colocou no Maracanã o quarto maior público da temporada 2024, um público maior do que, por exemplo, Fla-Flu, um dia antes, né, na vitória do Fluminense sobre o Flamengo. E é claro que toda essa frustração do Botafogo ela pode até ser diminuída caso o Juventude vença o Palmeiras, porque aí seria mais um ponto que o Botafogo poria à frente do seu grande rival pelo título brasileiro. Enfim, mas a grande verdade é que o Botafogo perdeu 2 pontos, porque não dá para você não vencer o Criciúma jogando dentro de casa, um time que briga pelo título. Então, o Botafogo tem muito a aprender e muito a melhorar para essa partida de quarta-feira contra o Peñarol, porque senão vai sofrer a mesma coisa. E aí, Libertadores não perdoa, são só 2 jogos. E é a grande chance do Botafogo chegar, pela primeira vez na sua história, a uma final do maior torneio do continente. Eu fico por aqui, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre futebol brasileiro, Copa do Brasil, vai dar Vasco, vai dar Galo. A gente fala aqui na segunda edição, tá certo? Tchau, tchau.